Olá, meus amigos que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Eu sei que muita gente já falou, muita gente continua falando, mas eu também vou dar aqui a minha opinião. Vou falar sobre este caso, presidente Jair Messias Bolsonaro pretendendo indicar o seu filho, Eduardo Bolsonaro, para a embaixada nos Estados Unidos. Veja, eu sei que isso já rendeu muito vídeo, já rendeu muita notícia, muito comentário, muito Twitter, muita postagem no Facebook, no Instagram. Eu sei que já rendeu muita coisa sobre isso, né? O Olavo de Carvalho já comentou, Danilo Gentili já comentou, a esquerda toda já comentou, não sei, muita gente já comentou sobre isso. O Eduardo Bolsonaro, nas suas redes sociais, tenta fazer uma propaganda de si mesmo, né? Isso se reflete especialmente naquele vídeo que ele publicou, né, no Facebook, eu acho, e também no Instagram, ele compartilhou no Instagram, dele falando de como essa proximidade com os Estados Unidos surgiu em sua vida. Claro, foi fazer intercâmbio e tudo mais, e lá aprimorou o inglês, né, a língua, trabalhou humildemente, como ele diz, né, e ninguém duvida e ninguém discorda disso, né, não é uma coisa errada o que ele fez, de maneira alguma. E Eduardo Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, né, presidente, pretender indicar o filho para a embaixada, bom, em si não é nada ruim, né? Em si não tem nada errado. Porém, né? Aqui eu vou me alinhar a todos, a maioria, pelo menos é o que eu percebo, né? A maioria que discorda desta indicação, essa possível, né, indicação. Por coisas muito simples, né? Que é o que eu acho mais importante. Primeira delas, né? Primeira delas é pelo motivo de que o cara é filho do presidente, né? E ele nem tem carreira diplomática, né? O cara não tem carreira diplomática. Então, o Eduardo Bolsonaro é um cara assim, ó, que eu sigo nas redes sociais, é um cara muito bom, né? Ele tem um grande futuro no Brasil, na política brasileira. Mas ele não tem carreira diplomática. Ele não pode querer alçar esse voo, porque as suas asas não foram feitas para isso, para esse tipo de voo. Depois, Eduardo Bolsonaro, ele foi eleito com uma assim, gigantesca, assustadora, gigantesco número de votos, né? Foi uma eleição gigantesca, né? Quer dizer, o cara assim bateu todos os recordes de eleitores. O que ele vai dizer para esses eleitores? Bom, os eleitores dele votaram para que ele estivesse aqui, né? Quer dizer, eu não votei no cara para que ele fosse para os Estados Unidos depois, por mais que isso pareça ser bom e acredito que teria suas vantagens também. Mas não é plausível, né, que alguém que foi eleito pelo povo, assim, com uma eleição tão expressiva, agora vai embora. Então, não tem motivo. Esse argumento, para mim, talvez não é o mais importante, né? Porque o outro, que é algo que eu vou falar em seguida, mas é o segundo mais importante, né? O respeito e a consideração aos eleitores de Eduardo Bolsonaro. Ele não pode ir. E o terceiro e mais importante motivo, na minha opinião, do porquê que ele não pode ser embaixador nos Estados Unidos, é o fato de que Eduardo Bolsonaro parece ser o único político que tem força para isso e que tem clareza para isso, o único que pode levar adiante algo que é importantíssimo na limpeza política do país. A extinção do Foro de São Paulo
e extinção, ou pelo menos redução ao mínimo possível do Partido dos Trabalhadores, do PT e, quiçá, do PSOL. Apesar que o PSOL é só um satélite ali que está tentando tomar o lugar do PT. Então, ele não pode ir embora agora. Os brasileiros, aqueles que entendem essa questão importante, né, importante para o futuro político do Brasil, eles não podem deixar o Eduardo assumir essa embaixada nos Estados Unidos. Né? É claro que o cara não ia ficar para sempre lá. Né? Talvez ele ia ficar um tempo só e depois voltava. Mas a questão é que esse momento ele precisa estar aqui. Né? É muito importante sua presença para ajudar nessa questão de maneira muito específica. Né? Respeito aos eleitores e também porque o cara não tem carreira diplomática. Né? E com certeza aí o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, consegue indicar o nome de alguém, né, formado, que estudou diplomacia, diplomata de carreira e que ama o Brasil e que segue, vai ter boa sintonia com o presidente Bolsonaro. Com certeza vai conseguir fazer isso. Né? Então é por isso que eu acho que ele não deve ficar. Eduardo Bolsonaro tem que ficar no Brasil e ajudar, porque aqui temos muito trabalho, precisa ser feito muita coisa na vida política.